Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Antes de iniciar o compartilhar, eu gostaria de reforçar sobre o culto da Sexta-feira da Paixão, né? Vai ser na sexta-feira, às 10 da manhã, um culto unificado. Não vai ter almoço, infelizmente, mas tem café da manhã. Então, se você chegar um pouco mais cedo, né? Vai ter baltzão, né? Para o café da manhã. E mais importante é que nós vamos, mais uma vez, refletir sobre o sacrifício, sobre a paixão de Jesus nas nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre pecado, perdão e amor. Uma coisa que eu fico admirado sobre... Eu estava comentando hoje, né, com os professores sobre, por exemplo, a etiqueta e a polidez que os japoneses têm, por exemplo. Eles são muito éticos, muito polidos. A gentileza é parte da cultura, né? Eu gosto de observar as diferentes culturas, né? Cultura taiwanesa, que estou conhecendo, cultura coreana, por exemplo, a cultura brasileira, tanto aqui de São Paulo ou das várias regiões, né, do nosso país. E eu acho muito interessante, né, a maneira de cumprimentar, a maneira de conversar. Por exemplo, uma coisa que eu tenho buscado trabalhar com os meus filhos é eles cumprimentarem os adultos de maneira educada, né? Porque os crianças adolescentes, eles, tipo, estão no celular, assim, aí vem, oi, tudo bem? Aí, oi, beleza? Tipo, não, para o que está fazendo, olha no olho, né? Eu falo para os meus filhos, levanta, cumprimenta, né? O tio, a tia, tal. Então, assim, é uma coisa que a gente poderia, por exemplo, trabalhar na igreja, mas tem vários protocolos, né? Os coreanos também, por exemplo, eles têm o costume de curvar, né? De curvar na hora de cumprimentar. E os brasileiros gostam, né, do aperto de mão, do abraço. Então, e são maneiras diferentes e todas são válidas, né? Eu acho muito válido. E uma coisa que eu gosto, inclusive, da nossa comunidade, que na IPC o pessoal é um pouquinho mais livre, né? Um pouquinho mais tranquilo, assim. Por exemplo, a gente inicia o culto com as crianças, né? E às vezes as crianças têm muita energia, né? Às vezes não, sempre tem muita energia. E nem sempre elas sabem se portar no culto. Mas uma coisa que a gente tinha trabalhado quando a gente iniciou, né, esse movimento, e eu ainda acho que vale, é de fazer o convite à criança a cultuar, a ela entender o que está acontecendo. É um momento de celebração, de festa, mas também é um momento de reverência ao Senhor. Só que também, ao mesmo tempo, é um momento de intimidade com Deus, né? Então, mas assim, uma coisa que eu agradeço aos irmãos por terem paciência pelas crianças, né? Porque elas vão aprendendo, né? Vendo pelos meus próprios filhos, eles vão mudando a postura de adoração, de reverência, vendo os pais, vendo os tios adorando, eles também são convidados a participarem nessa adoração. Então, é algo que eu gosto de chamar de bagunça santa, né? Que a gente vai aprendendo. Só que, independente da cultura que a gente está participando, tem coisas e atitudes que escandalizam a todos. Que, independente da cultura que você está, independente do protocolo, né, das regras escritas ou não escritas sociais, tem coisas que escandalizam as pessoas. E a cena que a gente vê hoje, né, que foi lida pelo nosso diácono Jonathan, eu creio que seja uma dessas. Eu não sei se, lendo essa passagem, você já conseguiu imaginar aquela cena, né, de Jesus reclinado à mesa, né, que o pessoal costumava reclinar, né, não ficar sentado, mas reclinar, né, geralmente no chão ou nas almofadas e tal. E aí vem uma mulher, se curva perante ele e começa a ungir os pés dele, e ela está chorando copiosamente aos pés de Jesus, e ela começa a limpar os pés de Jesus com o cabelo que ela
se o cabelo estava preso, ela solta o cabelo e ela começa a enxugar os pés de Jesus, que era um escândalo, né? Dentro do protocolo social. E ela unge os pés de Jesus com perfume, e toda aquela cena bizarra, assim, aquela cena constrangedora. E eu gostaria de um primeiro momento, pontuar, né, sobre a ótica de Jesus, primeiro. Depois, na conclusão, eu queria falar um pouco sobre as reações dela, né, a modo que a gente possa ser inspirado, né, pela ação dela perante o Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que Jesus, ele manifesta um grande perdão, né? Ele perdoa essa mulher, né? Ele diz, né, para o fariseu, né, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, né? E depois ele se dirige à mulher e diz, os seus pecados estão perdoados. Essa ação da mulher, né, eu creio que havia muitos sentimentos, mas um deles era de profundo arrependimento. Ela expressa esse profundo arrependimento com lágrimas. O fariseu, né, o Simão, que não era Simão Pedro, não, tinha vários Simãos, né, Simões, eu não sei como é que é o plural de Simão, mas tinham vários, mas esse era o Simão fariseu, tá? Não era o Simão Pedro, nem outros Simãos. Mas ele, no coração, ele julga a mulher e julga a Jesus. Mas essa mulher, ela expressa profundo arrependimento. Então, ela mesma, ela se entende pecadora e ela expressa esse profundo arrependimento diante do Senhor. E essa postura da mulher contrasta muito com a postura do fariseu. Dá a impressão que o fariseu, ele ainda não sabia exatamente quem era Jesus, ou talvez ele não reconhecesse a Jesus como Senhor. Não está claro o motivo pelo qual ele chama Jesus para cear com ele, mas de repente pode ser curiosidade, pode ser qualquer outro motivo, mas depois a gente vê que dentro do protocolo daquela época, ele não recebeu Jesus com honrarias, como um convidado caro para ele, né? Pelo contrário, ele só fez o mínimo necessário, parece. Então tem essa diferença da ação, da atitude da mulher e da atitude do fariseu. E o fariseu, no seu coração, ele condena toda essa situação constrangedora, porque ela invade a casa dele, ela não era convidada, era persona non grata, e ele acaba condenando a Jesus também. Ele pensa, se ele fosse um profeta verdadeiro, ele saberia quem é essa mulher. Eu duvido que ele deixasse essa mulher tocar nele, se ele fosse um profeta verdadeiro. E aí que eu gostaria de apontar para o segundo ponto, é que Jesus, ele manifesta um grande amor. Ele manifesta um grande perdão na vida dela, depois ele manifesta um grande amor. Primeiro, Jesus, ele reconhece essa mulher, ele olha para essa mulher e ele reconhece. E ele também, ele reconhece o coração do fariseu. Por isso ele fala de uma parábola, né, de duas pessoas que deviam para um credor, né, um devia 50 dracmas e outro 500 dracmas. Essa aqui é a falta de uma dracma, né, é um exemplar, né? Provavelmente na época de Jesus. E um dracma, uma moeda dessa, equivaleria a aproximadamente um dia de trabalho, uma jornada de trabalho ao longo do dia. Então, se a gente pensar 50 dracmas, equivaleria a aproximadamente 2 meses de trabalho, e 500 dracmas equivaleria a aproximadamente 2 anos de trabalho. Os dois estavam devendo ao credor. E os dois não tinham condições de pagar essa dívida. O que o credor faz? Ele perdoa os dois.
E aí Jesus ele faz a pergunta ao fariseu. Eu acho maravilhoso isso, porque Jesus muitas vezes ele ensina através de perguntas, né? E aí ele pergunta: qual deles o amará mais? Então Jesus está chamando a atenção para o amor. Aparentemente era uma relação monetária, né? Porque eles estavam devendo a esse credor. Mas de repente Jesus pergunta: qual deles vai amar mais? Aquele que perdoa a sua dívida. E é muito interessante isso, porque quem que teria um amor por alguém que o perdoou? Eu entendo que para amar, primeiro ele precisa reconhecer a sua condição. Segundo, ele precisa reconhecer a graça daquele que o perdoou. A misericórdia daquele que o perdoou. E aí isso pode gerar uma gratidão, gerar uma admiração, que gera um amor. E o fariseu, ele responde: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida é maior. E Jesus ele dá um tapa na cara dele, né, no bom sentido, elogiando ele, né? Fala: você julgou bem, né? E aí Jesus ele começa a falar desse contraste entre como ele foi recebido pelo fariseu e como a mulher se aproxima dele. Jesus ele vai na casa de publicanos, de pecadores, e vai na casa de fariseus também, né? Que era um pessoal que era gente boa, que fazia tudo corretinho, né? Nos dias de hoje a gente poderia equiparar aos crentes, né? Que fazem tudo certinho, bonitinho, né? Que não tem o nome sujo na praça, né? Tem uma reputação libada, né? Tá tudo certinho lá. Só que, e aí Jesus ele fala: vê esta mulher, entrei em sua casa, versículo 44, mas você não me deu água para lavar os pés. Era um costume, né, quando chega um convidado, né, chamar um servo ou a própria pessoa lavar os pés do convidado. Porém, essa mulher molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então Jesus ele está fazendo um contraste, né, da postura do fariseu, do Simão, com a da mulher, que, convenhamos, era completamente extravagante. Ela não era convidada, ela invadiu o encontro. Ela soltou o cabelo em público, que não era costume, né? Era algo que poderia se escandalizar. Ela começou a tocar nos pés do homem, né, que era de Jesus, e chorando ela começou, imagina essa cena, no meio da refeição, né? Quebrou todo o clima, assim, completamente inconveniente, completamente extravagante. Mas Jesus, ele entende o coração da mulher, ele entende o que se passava no coração dela. E aí eu gostaria de fazer um contraste entre a postura da mulher, do coração da mulher, que se entendeu pecadora, ela reconheceu que ela é pecadora, e do fariseu, do Simão, que ele não reconheceu isso. Tem uma expressão coreana que é Totori Kijegi, né? Totori é isso aqui. Fugiu o nome da árvore, mas é aquele negócio que o esquilo gosta de comer, sabe? Sabe aquele personagem da Era do Gelo que sempre se lasca assim? Ele vai atrás disso aqui. Então, o que é essa expressão, Totori Kijegi? Quer dizer, medir o tamanho, a diferença do tamanho desses grãos. Então, se você for ver com atenção, eu não sei como é que é, se a sua vista é boa, mas tem alguns que são mais baixinhos, outros são mais altos, tem uns que são mais gordinhos, outros que são mais fininhos, né? Assim, se você for ver, equiparar um ao lado do outro, é diferente, né? Só que
Se a gente comparar, sim, né, perante os céus, né, essa diferença não, tanto faz. Então, por exemplo, usando a parábola de Jesus, aquele cara que devia 50 denários, devia bastante, não é? 2 meses de trabalho. Comparando com 500 denários, 2 anos de trabalho. Era, sei lá, comparar com 100 mil reais e 1 milhão de reais. Um 0 a mais que faz toda a diferença, né? Para eles, para quem estava devendo, era um dinheiro considerável. Eles não tinham capacidade de pagar isso, de pagar essa dívida. Mas para o credor, não sei se ele era multimilionário, se ele era bilionário, para ele não fazia diferença. E ele perdoou os 2, inclusive. Mas quem entendeu, reconheceu, poxa, eu devia bastante. O valor que eu estava devendo era considerável. A dívida que eu tinha, a ofensa que eu tinha perante o meu credor era considerável. Ou seja, aquele que reconhece que ele é pecador diante do Senhor, aquele que reconhece a graça do Senhor, aquele que reconhece que ele foi perdoado, que começa a admirar, que começa a ter a gratidão, a admirar, e começa a ter amor pelo Senhor. É isso que Jesus estava apontando. Essa mulher, ela entendeu que ela devia 500 denários. Mas mesmo sendo 50 denários, não é pouca coisa, é muita coisa. E o ponto é que o Senhor, ele se alegra com ações em resposta à graça de Deus. Você pode pensar, nossa, eu pequei demais. Eu ofendi a Deus, ofendi as pessoas. Ou você pode pensar, pecador, acho que eu sou porque a Bíblia está falando, mas... Eu ouvia muito isso quando eu saía para evangelizar nas ruas. Eu não matei ninguém, eu pago meus impostos, eu não cometi nenhum crime. Pecador? Não sei se eu sou pecador. É uma postura de quem ele entende que não precisa do Senhor. Em outras palavras, não tem nenhum amor com relação ao Senhor. Ele não entende que Deus, ele derramou o seu amor na cruz do Calvário, enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Perante o Deus que é santo, 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 perante um Deus justo, com uma justiça completamente superior à nossa, quanto mais a gente se aproxima de Deus, uma reação, uma consequência natural é eu entender o quanto eu sou pecador, quanto o meu coração é maldoso, quanto eu sou egoísta. Isso se manifesta em pequenos gestos. Às vezes isso se manifesta, a gente quer disfarçar, mas isso se manifesta dentro do relacionamento de amizade, por exemplo. Dentro de relacionamento de casal. Uma reflexão que eu faço invariavelmente é, poxa, eu casei com a minha esposa porque eu disse que eu amo ela. E ela é a pessoa mais importante na minha vida, sem dúvida. Mas tem hora que eu sou egoísta. Mesmo perante a pessoa mais importante na minha vida. E ela corresponde a esse amor. Ela é uma pessoa maravilhosa. Assim, eu costumo falar, minha esposa é a minha melhor metade. Mas mesmo assim, eu sou egoísta. Isso só mostra a minha pecaminosidade, né? E nós precisamos da graça do Senhor. E quando eu vejo alguém manifestar, mesmo que seja inconveniente, mesmo que seja exagerado, né? Mesmo que seja extravagante, né? Eu não julgo a pessoa quando ela expressa esse amor a Deus. Né? Eu sou presbiteriano, desde o meu pai, meu avô, meu bisavô, foi um dos primeiros cristãos que se converteram quando os missionários irlandeses foram para a Coreia, né? No século
18, 19. E, né, a gente tem, né, o pessoal até brinca, né, que é sorveteriano, né? Mas, mesmo assim, se alguém está expressando essa gratidão ao Senhor, está respondendo à graça de Deus, eu não julgo essa pessoa. Por mais que eu fique meio, opa, nossa, isso aqui foi um pouco demais, mas, cara, se essa pessoa entendeu o quanto Deus manifestou a sua graça, a sua misericórdia, o quanto Deus perdoou. Quando a gente fala da soberania de Deus, às vezes o que se questiona é, poxa, por que, né, se Deus escolheu, né, isso não é injusto? Não, é misericórdia de Deus. Porque o que é justo é todos nós irmos para o inferno. O que é justo é a gente se apartar da presença de Deus para todo sempre. Você entende que você merece isso? Que eu mereço isso? Essa é a nossa condição merecida por nascença e por mérito. Por mais que eu faça coisas boas, né, isso não anula a minha pecaminosidade, o meu pecado. Né? E aí que, graças a Deus, entra o terceiro ponto. Jesus, ele manifesta uma grande salvação. Ele manifesta uma grande salvação. A sociedade sabia que essa mulher era pecadora. A gente não sabe exatamente por que ela era considerada pecadora. Tem estudiosos que conjecturam que ela poderia até ter sido uma prostituta, não sei, porque o homem condena, né, que ela toque, né, se bem que não era costume uma mulher qualquer tocar num homem qualquer, né, mas num outro homem que não seja parente, coisa assim, mas toda a sociedade sabia que ela era pecadora. Jesus sabia que ela era pecadora. Essa mulher sabia que ela era pecadora. Mas o que Jesus faz com relação a isso? Ele declara, os seus pecados estão perdoados. Isso também escandaliza as pessoas que estavam lá. Ué, quem é esse que até perdoa pecados? Por quê? Isso é uma característica atribuída a Deus, que perdoa pecados. Deus santo, que perdoa pecados. E Jesus, ele está perdoando o pecado dessa mulher. Ele está declarando o perdão ao pecado dessa mulher. Pode ter sido a coisa mais escandalosa, que tudo ficou, né? Tipo, pode ser a coisa mais assim, estapafúrdia, assim, escandalosa. Jesus, ele perdoa o pecado dessa mulher. Essa mulher que não tinha nem nome, a gente nem sabe qual que é o nome dela. Enquanto todos rotulavam ela, julgavam ela, Jesus via como uma criatura alvo do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Enquanto o mundo rotula, né? Isso que as pessoas fazem hoje em dia, não é? Elas atrelam a identidade às atitudes das pessoas. Essa pessoa não tem jeito. Pastor, nem vai conversar com fulano. Não tem jeito. A gente rotula, né? A gente costuma fazer isso. Né? A nossa sociedade faz isso. Mas Jesus, ele dá uma nova oportunidade para ela. Primeiro, ele livra ela de toda a culpa. Ele reconhece a fé dela. Ele fala, sua fé a salvou. Ele reconhece a fé dela, a confiança que ela tem. O fato dela ter reconhecido quem é Deus, como ela é pecadora diante do Senhor, ele reconhece isso, a fé dela. Jesus a livra de toda a opressão. Ele fala, a sua fé a salvou. Você está salva e vai em paz. Jesus concede a ela uma nova identidade. Agora, não mais de pecadora, mas de perdoada. Não mais de pecadora, mas filha de Deus. Então, Jesus, ele manifesta um grande perdão, um grande amor e uma grande salvação. E aí, concluindo, né, pensando um pouco nas atitudes da mulher, né, e no desejo de que a gente também possa se inspirar na postura dela diante do Senhor, a mulher, ela se aproxima de Jesus em postura de humildade. Ela se aproxima de Jesus em humildade. E quando ela se aproxima
fervorosamente. Uma coisa que eu estava pensando essa semana é que quando a gente é fiel a alguém, ou a alguma causa, ou ao trabalho, ou à empresa, invariavelmente a gente acaba ofendendo outras pessoas. Quando eu sou fiel, estritamente fiel a uma pessoa, invariavelmente eu vou frustrar outras pessoas. Então, se eu sou fiel à minha esposa, né, e ela é prioridade, invariavelmente eu vou deixar de fazer coisas para outras pessoas. Por quê? Eu não consigo dar a mesma atenção, na mesma intensidade, com a mesma qualidade para todas as pessoas. Então, eu preciso escolher. Se eu sou fiel à empresa, eu vou acabar frustrando a minha família. Se eu sou fiel à amizade, né, está acima de qualquer coisa, de repente eu posso frustrar a minha esposa, a minha família. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente é fiel ao Senhor, acima de qualquer coisa, invariavelmente a gente pode escandalizar outras pessoas, como essa mulher acabou gerando escândalo. Isso faz parte da vida. Nem estou falando de religiosidade, faz parte da vida. E a pergunta que eu faço para mim e para vocês é: a quem eu sou mais fiel? Mais do que até a minha esposa, minha busca é de ser fiel ao Senhor. Ao Senhor, não à minha esposa. Né? Que é um conflito que eu tenho muitas vezes, mas que a nossa resposta seja ser fiel ao Senhor, como essa mulher foi ao Senhor. Ela se aproxima fervorosamente, ela vai com tudo. De manhã, quando eu estava compartilhando com os professores, uma irmã comentou: é engraçado que ninguém impediu ela, né, de fazer isso. Eu fiquei pensando, eu falei, na conversa, eu falei, realmente, talvez ela foi com tanta determinação, ela foi com tanto fervor, com tanta certeza aos pés de Jesus, que talvez as pessoas tenham ficado constrangidas, né? Além de ser algo bizarro, né? Tipo, ficar chocada, né? Que é isso? Isso nunca aconteceu antes, né? O cérebro não processa direito, né? De tamanho fervor que ela tinha perante o Senhor. A minha oração é que nós tenhamos essa postura. A mulher, ela expressa arrependimento sincero, amor profundo e gratidão. Ao expressar, ela faz de modo extravagante. Ela não se importa com as pessoas. Uma conversa que eu tinha na adolescência é que eu morei uns 2 anos e meio na Coreia, né? Foi a minha pré-adolescência, dos 10 aos 12, 13 anos. 10, 11 até os 12, 13 anos eu morei na Coreia. E na Coreia a gente estudava período semi-integral, das 9 às 3h30 mais ou menos, né? Então a gente tomava lanche na escola e levava marmita na escola e a gente almoçava na escola. E aí a conversa que eu tinha com os meus amigos da igreja é: você ora antes de comer a marmita? Ah, não, eu fico com vergonha. Aí tinha um amigo que falou: não, eu só fecho o olho rapidinho, eu já abro o olho assim. Só aquela oração relâmpago e tal. Mas era esse medo da zombaria dos amigos, né? Olha o crentinho aí, vai orar para Deus antes de comer, né? Só com medo de ouvir isso, assim, que é uma bobeira, né? Mas desde isso até momentos assim que será que é inconveniente socialmente? É óbvio que a gente precisa de sabedoria, né? Obviamente, né? Mas a gente fazer porque a gente entendeu que a gente é pecador e que a gente está abandonando essa vida de pecado. A gente fazer as coisas por gratidão ao Senhor. A gente fazer as coisas por amor profundo ao Senhor. Por isso uma coisa que eu costumo fazer, uma cultura que eu entendo que está estabelecida bem na nossa igreja, é quando a gente pede uma coisa, para fazer alguma coisa, alguma ajuda ou para participar de algum ministério, a gente está pronto para ouvir não. Tudo bem se não puder participar. Eu não gosto de ficar fazendo pressão, sabe? Porque não, tem que participar, não.
Eu gosto de dar essa liberdade. Por quê? Eu entendo que Deus ele nos dá essa liberdade. Senão ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim do Éden, né? E porque eu entendo que é mais importante nós respondermos em gratidão ao Senhor. Então, é óbvio que tem gente que está esperando ser convidado para participar, né? Muitas vezes, né? E às vezes quando eu convido algumas pessoas ficam surpresas, mas a gente acaba descobrindo talentos maravilhosos no nosso meio, na nossa comunidade. Mas eu gosto dessa postura do coração voluntário, eu gostaria de fazer sim. Por quê? Por gratidão ao Senhor. Porque eu entendi que eu faço parte dessa família, porque eu fui acolhido pelo Senhor, porque eu fui perdoado pelo Senhor. Eu entendo porque o Senhor é digno de ser servido, de ser honrado, de ser glorificado através dos meus dons e talentos. Porque eu quero também expressar esse amor aos outros irmãos também, seja orando, preparando almoço comunitário, sei lá, limpando o ambiente do salão antes do culto, reunindo para orar, né? Antes a gente, acho que agora está numa pausa, mas antes a gente tinha pessoal que orava umas 9h30, mas 9h30 não, 10h30, né? Às 10h30, reunia na sala 8 para orar, né? Para interceder pelos irmãos, pelo culto. E, puxa, como são preciosos esses irmãos. Né? Sendo oficialmente, né, participando dentro de uma área ministerial ou não, mas expressar gratidão, expressar amor. Eu entendo que a lógica do reino, entendo que a cultura do reino, ou, digamos assim, o protocolo social do reino, é a lógica do amor, da gratidão, de resposta à graça do Senhor. E quando essa mulher, ela se apresenta diante do Senhor, terceiro e último ponto, é que a mulher, mais uma vez, recebe o perdão e o amor do Senhor. Né? E ao receber, o recebe de modo profundo. Quando todo mundo estava escandalizado com essa mulher, Jesus acolheu ela. Ele resolve a questão mais importante dela, que era o perdão dos pecados, e é muito importante falar que ele não livrou ela do sentimento de culpa. Ele livrou ela da culpa. Qual que é a diferença? O mundo, ele consegue oferecer, e é tudo que ele consegue oferecer, é se livrar do sentimento de culpa, da sensação de culpa. Como? Psicotrópicos, seja legalizados ou não. Polêmica, né? Oferecendo entretenimento, escapismo da realidade. Mas Jesus não, ele perdoa os nossos pecados. Ele não nos livra da sensação da culpa, mas nos livra da culpa, nos perdoando de todos os nossos pecados. E ele manifesta o seu amor em nós, em nosso meio. Uma coisa que a gente estava conversando no microgrupo de discipulado dos homens, a gente estava conversando sobre intercessão. E foi apontado que uma das coisas mais importantes quando a gente intercede por alguém é Deus manifestar o seu amor através da oração. Independente se a causa do irmão vai ser resolvida como a gente deseja ou não, coisa primordial, a coisa mais importante é que essa pessoa entenda que Deus ama, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, nas tentações, nas adversidades. E não sei se vocês lembram, no começo do capítulo 7, Lucas ele relata da ressurreição do filho único de uma viúva, e que é uma manifestação do poder de Deus, assim, estupenda, assim, inenarrável, assim, é algo grandioso. Porém, entretanto, um milagre maior do que este, da ressurreição, é a salvação de uma alma. É quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Neste momento, a festa nos céus. Que Deus nos conceda esse milagre nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Gostaria de ter um tempo de oração.
Apresente-se diante do Senhor. Se você tem algum pecado não confessado, não tratado, apresenta isso diante de Deus. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu gostaria também que a gente pudesse orar para que essa graça de Jesus se manifeste em nosso meio. Para que esse acolhimento que Jesus teve e que transformou a vida dessa mulher não fosse uma exceção entre nós, mas que a gente tivesse sabedoria, discernimento, o guiar do Espírito Santo, que a gente tivesse realmente mergulhado na palavra do Senhor, para que essa seja a nossa cultura, para que esse seja o nosso protocolo. Oremos. Pai querido, mais uma vez agradecemos que podemos refletir sobre o pecado, sobre o perdão, sobre o amor. A gente viu um pouco sobre esse amor transformador do nosso Senhor, sobre a graça, sobre a disposição de Deus em nos perdoar, em nos purificar, em mudar a nossa identidade, a nossa conduta, as nossas expectativas, nossos desejos e anseios. Eu te rogo, Senhor, transforma os nossos corações. Transforma os nossos corações. Eu te peço, Pai, que possamos criar uma cultura do reino de Deus, da ética do reino de Deus, condizente ao povo celestial em nosso meio, Pai. E que o motivo do nosso orgulho seja a graça e a misericórdia de Jesus, nada mais do que isso. Abençoa, Senhor, aqueles que, curvando as suas cabeças, confessaram seus pecados a Ti, que eles possam ter a convicção da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia, e possam experienciar profundamente o perdão do Senhor. Aqueles que, porventura, entregam sua vida a Ti hoje, que a sua identidade seja transformada completamente. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja transformando, que nós possamos ser um povo celestial que honra e glorifica Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.